Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, uma segunda-feira, não é? Estamos a postos para mais um programa Opinião na sua TV Pantanal. E olha, hoje a gente está aqui, está vendo aí na tomada aberta, que está a postos com a gente aqui o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Antônio Joaquim, que eu, sempre que ele vem aqui, eu o chamo de Antônio Conselheiro. Então a gente vai conversar muito, tem muita novidade, tem muitas ações lá pelos lados do Tribunal de Contas, e a gente vai esmiuçar alguns assuntos aqui com o nosso glorioso Antônio Joaquim, e você fique bem à vontade se quiser mandar uma pergunta, uma sugestão, enfim, aqui é o nosso entrevistado desta noite, pelo 99932-2529, é o WhatsApp do programa Opinião. Está aí no rodapé para você interagir com a gente. Professor Lorenberg, boa noite. Como vai? Vai bem? E o friozinho parece que está chegando aí, rapaz. Parece que está chegando. Eu estou bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Está diferente do ano passado, por exemplo. Ano passado teve 2 dias de frio. Agora, esse ano já vieram 3 frentes frias aqui, cada uma de uns 3 ou 4 dias. Quer dizer, vamos ter alguma coisa aí que... Está melhorando. Para quem gosta de frio, está melhorando, né? Agora, tem uns que não gostam muito de frio, não. Não. Eu só não gosto quando eu... Assim, eu não gosto, eu te falei aqui já, né? O frio, para mim, eu gosto do frio. O banho é gostoso, o ruim é quando a gente sai do banho. Porque aquele ventinho, por menor que ele seja, por menos intenso, aquele ventinho é horrível, aquele ventinho. Então, o rapaz do aplicativo, esses dias que estava fazendo frio aí, ele falou para mim assim, Paulo, sabe o que eu faço? Eu levo edredom para o banheiro, eu levo tudo para o banheiro, aí já diminui um pouco. Eu falei, rapaz, boa ideia essa aí de levar edredom, cobertor e tudo, já troca de roupa lá e evita que, não é? Gente, olha só, o Antônio Joaquim está aqui, então a gente vai conversar sério, porque o homem é muito sério, a gente não pode brincar muito aqui não, apesar de ele ser meu conterrâneo lá de Barra do Garças, a gente vai aqui falar muito, e tem assuntos, a propósito, conselheiro, boa noite, ao cumprimentá-lo, eu já vou abordar, parece que amanhã, lá no tribunal, será realizada a reunião de uma mesa técnica para tratar do transporte intermunicipal. Eu sei que o senhor parece que foi o relator desse assunto, e é um assunto muito importante, não é? Porque, afinal de contas, estamos falando do quê? Da qualidade do serviço do transporte intermunicipal, que aqui é prestado, e tem uma ferramenta de suma importância que deu certo, que, aliás, é copiada Brasil adentro aí por outros tribunais de contas, ferramenta chamada mesa técnica, ou mesas técnicas, que serve para isso. Elas servem para reunir todo mundo, os interessados, para que a partir dali se chegue a um denominador. Eu queria que o senhor falasse aquilo que o senhor puder falar, evidentemente, sobre esse, para começar, né, sobre esse evento de amanhã, que é a mesa técnica sobre CMT, consórcio, acho que é CMT, né, consórcio de transporte intermunicipal, e o seu relatório propriamente. Boa noite, bom tê-lo aqui. Boa noite, Paulo, boa noite, Lorenberg. É um prazer voltar aqui, né? Já algumas vezes já estive. Esse assunto sobre mesa técnica é um assunto assim, muito relevante, né? Muito novo e muito útil, né, para a sociedade como um todo, porque a mesa técnica é uma mesa de consensualismo. Então, hoje, os tribunais de contas, na sua quase totalidade, inclusive o Tribunal de Contas da União, trabalha com essa visão de que é preciso você ser resolutivo, né? Não adianta só demandar, é preciso você, como órgão de controle, também ajudar que o gestor, né, o prefeito, o secretário, qualquer gestor, possa executar as políticas públicas com qualidade, porque o que as pessoas querem isso, né? Todos nós temos uma função, né? O controle, a fiscalização, o executivo, o legislativo, eu sempre repito porque é muito importante isso. Apesar de cada um de nós termos uma responsabilidade, uma atribuição, nós estamos no mesmo barco, nós não estamos em lugares diferentes. Se o barco afundar, nós todos vamos afundar junto. Então,
do meu ponto de vista, o que é o barco afundar? É você não chegar na população com um serviço de qualidade, né? Que o hospital funcione, o posto de saúde, né? Que a escola tenha um professor dando aula, enfim. Esse é o nosso papel. Então, essas mesas técnicas têm esse objetivo de tentar um consenso. Aqui já ocorreu no Estado, nós fomos assim, protagonista praticamente dessa atividade. Muitos tribunais nos copiaram, né? E é ótimo que a gente copia ideias boas. Por exemplo, aqui em Mato Grosso já teve algumas mesas técnicas muito relevantes. A ferrovia aí de Rondonópolis para Cuiabá foi objeto de uma mesa técnica e tinha problemas assim de ordem de poder estadual e poder federal. Há uma aldeia indígena, existia uma aldeia indígena aí no percurso e os índios seguraram a ferrovia. Então, a mesa técnica veio com o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, né, os empresários, enfim, o governo do Estado, e chegou-se a um consenso. E esse consenso, quando você alcança esse consenso, com todos falando, ele dá muita legitimidade para executá-lo, né, para ser resolutivo, como eu disse desde o início. Quer dizer, por que ele dá legitimidade? Porque todas as partes participaram do debate. Participaram do debate e, consequentemente, decidiram juntos. Então, é uma decisão muito fundamentada. Além disso, a gente leva essa decisão para o plenário aprova e aí, em cima dessa decisão, se executa aquilo que foi consensuado. Essa mesa técnica de amanhã se refere à questão das tarifas de preço, a questão do transporte coletivo urbano aqui da Grande Cuiabá. Não vou entrar em detalhes, né? Está ainda no processo de debate, mas eu espero que a gente alcance, né? Porque todos os interessados estão participando da mesa técnica, né? Uhum. E espero que seja também um sucesso o resultado dessa tentativa de consenso. Tomara que se reflita, evidentemente, na questão da tarifa justa e a qualidade também do transporte, também justo, que é o mínimo que os cidadãos merecem. Ou seja, então se consensualiza na mesa técnica, isso vai depois, essa decisão vai para o plenário e lá se delibera e fica então definido o rumo, não é? Lorenberg. Conselheiro, antes de mais nada, registrar sempre, mas sempre a nossa alegria, o nosso prazer, a nossa honra de tê-lo aqui. Muito obrigado. É sempre bom. Nós aprendemos e aprendemos muito. Eu aprendo com você. E o amigo telespectador aproveita muito a presença do senhor, conselheiro. Conselheiro, permita-me pedir uma opinião do senhor sobre um trecho de uma entrevista que provavelmente o senhor teve contato com ela, que foi a entrevista com a ex-juíza Selma Arruda ontem no jornal A Gazeta. Eu destaquei um trecho porque eu me senti instigado, mas não preparado o suficiente para opinar a respeito do trecho. E eu estou diante de alguém que foi deputado, que foi secretário de Estado e que hoje é conselheiro do Tribunal de Contas. Nada mais adequado e preparado para opinar a respeito. Veja, entre aspas, você imaginar que a corrupção diminuiu é uma coisa, outra coisa é você me dizer que diminuiu a percepção da corrupção. Quando a percepção diminui, é um mau sinal. Mas, quanto mais você tem a percepção da corrupção, é óbvio que ela está ali, que ela está continuando. E quanto menos isso aparece, não quer dizer que ela diminuiu. Quer dizer que não está investigando. Eu sinceramente acho que a percepção diminuiu, porque não está investigando, não está fazendo seu trabalho. Fecham aspas. Conselheiro, qual é a opinião do senhor, se o senhor tiver à vontade,
de opinar a respeito desse trecho. O senhor acredita também que não se está investigando? Olha, eu primeiro quero dizer que não vi a entrevista, não tive a oportunidade de ver a entrevista, mas você foi clara aí na declaração dela, então não há necessidade de ler, porque você leu aí o trecho. Claro que é possível, mais do que possível, claro que houve uma mudança no Brasil, ninguém pode negar, né? A Lava Jato, que fez um trabalho extremamente importante, na minha opinião, apesar dos excessos que ocorreram de promotores, de juízes, mas foi um trabalho histórico, um trabalho inquestionável do ponto de vista dos resultados. Essa estrutura foi desmontada. Todo mundo sabe, não tem como você negar. Eu sou daquelas pessoas assim, que eu tenho horror à hipocrisia, horror. As pessoas têm que ter coragem de admitir o que está acontecendo. Foi porque houve excessos, foi porque descobriram lá, vazou aquelas conversas de juízes com promotores e realmente não poderiam, seria uma irregularidade. Mas você não pode achar que a Lava Jato foi somente isso, ao contrário. Foi um processo histórico de perseguição da corrupção de forma implacável, foi detectada a corrupção grossa, muito grandiosa que teve no país, principalmente das empreiteiras em conluio com políticos. Houve as confissões dos crimes, né? Vários confessaram, vários acertaram, acordaram de devolver dinheiro, né? A começar do primeiro lá, o Paulo Roberto da Petrobras, que devolveu 100 milhões, e todos devolveram, todos admitiram, né? Aquelas pessoas que participaram disso tudo, teve um processo, teve uma situação demonstrada, provada de que houve a corrupção muito séria no Brasil. Então, o que ocorre é que essa questão de percepção, ela é verdadeira. Se você não tem um mecanismo de atuação de forma mais assim, efetiva, com efetividade, acontecem as coisas sem você saber. Na ditadura, por exemplo, tinha uma corrupção até pior do que atualmente, mas não tinha ninguém que podia publicar, né? Ninguém podia, a imprensa não era livre, tinha censura. Então, essa questão é verdadeira. Do nosso ponto de vista, do Tribunal de Mato Grosso, nós temos feito o nosso trabalho, não temos assim nenhum constrangimento de dizer assim, de admitir que nós estamos, vamos dizer, no mundo nebuloso aí da atuação. Não, nós temos decisões diárias, aí, semanais, de suspensão de licitações, né, de todas as medidas que a gente toma em relação à gestão pública e que são adequadas. Nós estamos, eu acho que temos resultados que demonstram que nós não estamos omissos na nossa missão de fiscalizar. Mas o país como um todo realmente foi desmontado uma estrutura que existia, né? E essa estrutura, não sei, não precisa ser igual, mas talvez é necessário haver mais uma atuação mais adequada, mais, vamos dizer, dura em relação a essa questão da corrupção. Porque corrupção existe em todo mundo, né? É ingenuidade achar que vai acabar. Ela existe no mundo inteiro, em qualquer país. A grande diferença dos países de fora conosco é que quando o sujeito faz corrupção em outros países, ele vai preso mesmo. Não tem conversa, vai ter consequência daquela atitude que ele tomou. Você vê que muitos suicidam porque sabe que a vida dele acabou. Então, essa é a questão, às vezes, da impunidade que estimula as pessoas não terem medo, né? E tomarem decisões de fazerem coisas erradas com aquele sentimento de que não serão penalizados. A propósito da penalização, o conselheiro Antônio Joaquim, é bem flagrante quando observamos que, já que o senhor citou o tribunal, do ponto de vista do Tribunal de Contas, há uma nova forma de encarar a relação
na cobrança, na fiscalização, ou seja, houve um tempo, e num passado não muito distante, que os próprios gestores tinham um certo receio. Ouvi alguém dizer outro dia que tinha um medo de lidar com o Tribunal de Contas. Só que hoje parece que isso está bem mais flexível e o tribunal parece que tem feito a abertura de todas as suas portas. A mesa técnica, por exemplo, pode ser citada como um dos principais exemplos. Mas parece que houve gente, o senhor falou sobre isso no bloco anterior aqui também. Houve uma mudança, quer dizer, já não tem mais aquela coisa do punitismo, de ficar punindo, de querer punir. A preocupação maior, salvo engano, é fazer com que as coisas se encaixem e, ao prestar a conta, o gestor tenha a possibilidade de ter mais prós do que contra. O punitismo em excesso talvez é pior do que a omissão. O punitismo em excesso não leva a lugar nenhum, então você precisa ter essa convicção, essa, vamos dizer, consciência de que você não pode ficar feliz quando você vê uma irregularidade que você tem que penalizar. Você tem o dever de penalizar, senão você comete o crime da prevaricação. Mas nos entristece, a mim, por exemplo, quando eu vejo que não tem conserto, que houve o erro, que houve o desvio, que houve a irregularidade. Então, o que hoje os tribunais têm, eu volto a dizer, é uma consciência, e se traduz nisso para as pessoas entenderem bem, é uma consciência que cada um de nós, no governo, no poder público, né, toda a estrutura do poder público, a Justiça, o Legislativo, o Executivo, os órgãos de controle, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, todos nós estamos no mesmo barco. Então, todos nós temos que contribuir para que o serviço público chegue no cidadão. Se nós não conseguirmos fazer isso, é um fracasso. É uma situação assim, de inutilidade, porque senão, para que serve toda essa estrutura, se não for para atender a população? Então, os tribunais modernizaram muito. Nós tínhamos sempre, e como temos até hoje, muita dificuldade do reconhecimento do tribunal. É muito desconhecido e aqueles que conheciam sempre debochavam, né, ironizavam o Tribunal Faz de Contas, queriam extinguir os tribunais no ano 2000. Né, a senadora Célia mesmo aqui, naquela época, apresentou o projeto para extinção. Enfim, mas hoje cresceu muito, muito. Eu não tenho dúvida de dizer que os tribunais de contas hoje são instituições extremamente respeitadas e extremamente úteis à sociedade. Eu diria que o Tribunal de Contas é um tribunal do cidadão, é um tribunal que oferece ao cidadão a oportunidade de participar da gestão, fazendo denúncias. A nossa ouvidoria aqui tem sido assim, tendo uma consequência das denúncias fantástica, as pessoas estão participando. E as denúncias vão para o plenário e tem consequências, principalmente de licitações. Vários processos que eu fui relator com os colegas, vieram essas denúncias da ouvidoria. Então é a participação do cidadão, é a participação de forma concreta. São ferramentas do instrumento do controle social que é fundamental na democracia. Então, mudou muito os tribunais. Mas eu quero só complementar a questão da anterior. Os excessos sempre são muito ruins e muito traumáticos. Essa judicialização excessiva que tem, e a culpa também é do Congresso Nacional. Qualquer partido que perde uma batalha no Congresso vai entrar no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, e há excessos, na minha opinião, de atuação jurídica do Supremo, eu acho, mas é a minha opinião, coitado de mim. Mas assim, eu, por exemplo, fui vítima do excesso. Vocês sabem. Quer dizer, eu seria a última pessoa a dizer reclamar que tirou a estrutura da Lava Jato e que... mas você foi vítima disso, entre aspas, mas eu não tenho dúvida de que isso é um prejuízo para o país, que é preciso ter realmente um trabalho mais acentuado. Agora, não se pode cometer excessos, é muita vaidade de alguns membros de instituições, né? Muita vaidade e irresponsabilidade. Eu fui vítima de ficar 3 anos e meio afastado do Tribunal de Contas
porque eu fui denunciado por um irresponsável do Procurador-Geral da República, o senhor Janot, que foi estimulado pelo colega aqui, que era governador do estado, Pedro Táxi, porque eu falei que ia disputar o governo com ele. Então, é um crime, lesa pátria, que fizeram comigo, porque me afastaram sem nada. Eu até parei de falar que eu não tinha nada, porque o cara me olhava e dizia, pô, mas como não tem nada se foi afastado? Mas não tinha, tanto que... Foi provado. Depois de 3 anos mesmo, não é que é prova, não é que foi provado nada, é que eles não conseguiram me denunciar. Passaram 3 anos e meio, com inquérito, investigando, abrindo sigilo bancário meu, da minha mulher, do papagaio de casa, tudo, e chegaram à conclusão que não tinha como me denunciar. Você sabe o que significa isso? Não houve denúncia. Não é que houve denúncia, o juiz acata, aí vem um processo, aí no processo você prova que não deve, ou faltou prova. Não, não é falta de prova, nem prova, é porque não houve denúncia, porque não tinha como me denunciar. Então, essa injustiça que eu tenho no meu lombo, de 3 anos e meio de ser tripudiado pelo Ministério Público Federal, na figura do Janot, não só do Janot, a outra que entrou, a Raquel Dodge também, tomou medidas lá, um dia fez uma petição dizendo que eu fazia parte de um OCRIM, uma organização criminosa, que é uma irresponsabilidade total. Então eu não defendo o excesso, mas eu defendo que as instituições funcionem adequadamente. O conselheiro, eu vou, antes de chamar o intervalo comercial agora, a propósito disso, o Marcelo, o nosso Marcelo quer entregar uma água. Pode colocar água ali, Marcelo. Ele está com medo de aparecer lá, aí ó, o senhor tem, não é questão que o senhor tem mágoa disso, né, do ex-governador e desse processo que houve com você. Oi, está falando comigo? Já chama o intervalo comercial. Vou deixar a pergunta aqui para ele responder assim que a gente volta. Tem que faturar, o Paulo. Burilhou, ele fica ligando aqui, fala, tem que faturar isso aqui. Mas não está ainda não, tem 3 minutos ainda. Aí eu até me perdi. Ah, não, tem que intervalo comercial mesmo. Mas vou deixar a pergunta aqui. O senhor já conseguiu se convalescer dos danos que essa situação injusta, se provou depois que foi injusta, a qual o senhor foi acometido, já conseguiu se recuperar disso? Porque a gente percebe que o senhor sempre tem oportunidade, o senhor sempre cita, a gente percebe uma certa mágoa. Eu quero que o senhor responda sobre isso daqui a pouco, após o intervalo comercial. Um instante só. Pois bem, cá estamos de volta com o programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22. Vamos correndo aqui porque eu tenho um GD. Paulo, o que é o GD? O GD é o Gazeta Digital. Eu vou trazer aqui a notícia principal, aí depois a gente vem com a sequência aqui da nossa entrevista com o Antônio Joaquim. Olha só, o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, que é do União Brasil, não acredita que a comitiva de senadores escalada para tentar negociar as tarifas impostas ao Brasil pelos Estados Unidos terão algum resultado. O gestor de Mato Grosso defendeu que no lugar do grupo seria ideal a presença apenas do presidente da Câmara, Hugo Mota, que é do Republicanos, e do senador Davi Alcolumbre, que é também do União Brasil. De acordo com o governador, diante da pressão e de possíveis sanções ao país, se faz necessária uma conversa estratégica dos envolvidos. Aspas para o Mauro Mendes, os 2 presidentes que precisariam se apresentar como representantes legítimos de cada poder e ir tentar fazer negociação, por mais louvável que seja os senadores irem aos Estados Unidos, mas não é a representação oficial. Talvez sejam recebidos pelo 3º escalão do governo americano. Seria melhor tentarmos uma reunião com os presidentes do Congresso para
irem e fazer negociações de gente grande para sairmos da arapuca criada e aí produzir resultados ao país, fecha aspas, disse aí o glorioso Mauro Mendes. Só lembrando que essa delegação aí é composta por 8 parlamentares, o Nelsinho Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina, também do Mato Grosso do Sul, só que do PP, Jacques Wagner, do PT da Bahia, astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, Carlos Viana, do Podemos de Minas, o Fernando Faria, do MDB de Alagoas e ainda Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina. Clique aí no GD e tenha mais informações dessa questão aqui, né, dessa comitiva que foi criada e outras informações mais, tanto dessa possível oficialização do tarifaço, tem até dia 1º para que haja uma posição do governo brasileiro. No caso contrário, é provável que seja ratificada a taxação de 50% ao Brasil pelo presidente Donald Trump. Nuremberg, o Mauro Mendes, há quem possa dizer, mas ele está já com um discurso de candidato, de não sei o quê. Mas não faz todo sentido. Primeiro, o Congresso americano está em recesso. O presidente Donald Trump está na Escócia jogando golfe. Quer dizer, foi lá para quê? Foram lá para quê? Não é evidente que por detrás tem toda essa argumentação aqui, não é, de querem achar um consenso, mas não é tão simples assim. E depois, eles foram para lá, Nuremberg, eles não confirmaram a agenda com ninguém. Se eu for lá no gabinete de Antônio Joaquim e chegar lá, eu quero falar com o conselheiro Antônio Joaquim, ele vai falar, a moça que atende lá, né? Peraí, deixa eu ver aqui, você não está, então vai ter que achar um encaixe, se tiver encaixe, não é? Não tinha que ser uma coisa mais organizada? Paulo e amigo telespectador, 2 observações muito rapidamente. Primeiro de tudo, concordando em parte com o governador. Essa comissão vai trazer frutos que todos nós esperamos? Não. Mas o papel dessa comissão é muito mais importante que se fosse o presidente tão somente da Câmara ou do Senado. E aí já discordando um pouco do governador. Essa comissão do Senado tem 2 tarefas importantes. A primeira delas, retomar um diálogo que se tinha com o parlamento estadunidense e que foi diminuído e acabado de vez. Esse é um grande papel, me parece, importantíssimo. O segundo papel, essa comissão não vai falar com o governo, não vai falar com o executivo, não vai falar com o chefe do executivo estadunidense, vai falar tão somente com o parlamento. Só que tem uma questão aí muito clara. A primeira delas deve ter grandes iniciativas dentro dos democratas, eu não tenho dúvida nenhuma. Dentro dos senadores, dos deputados federais do Partido Democrata, haverá sim portas abertas. O que pode não haver é com os republicanos, que é um pouco diferente. Só que tem um detalhe que as pessoas não pararam para pensar. Há um movimento muito grande dos Estados Unidos contra o presidente Donald Trump. E eu vou citar 2 exemplos só, para não ganhar muito tempo, até porque nós estamos diante do conselheiro, que é uma sabedoria que a gente precisa explorar um pouco. Tem 6.500 empresários, empresas estadunidenses que estão pressionando o governo estadunidense para acabar com essa taxação contra o Brasil. Além dessas 6.500 empresários e empresas, tem 3.700 empresários estadunidenses que moram no Brasil e que dependem desse comércio entre Brasil e Estados Unidos, que estão fazendo uma pressão extraordinariamente grande. Mas o problema maior do presidente não é esse. O ataque do presidente dos Estados Unidos, para terminar, amigos, é o BRICS, que ele quer eliminar e quer isolar de vez,
e a questão da Big Techs. É essa que é a questão. É esse o problema. E, assim, para a gente aqui, a gente pode até rir, mas, assim, para ele, é um sentido fenomenal. BRIC se opor ao dólar. E as Big Techs nada mais é do que o nacionalismo estadunidense, como diz Lorenberg, que ele tem que zelar pela sua soberania, né? É soberania para lá, soberania para cá. E notinha só para, na minha opinião, assim, notinha um pouco fora disso aí, um dos senadores que está, é o Marcos Pontes, PL de São Paulo. Ele apareceu hoje numa reunião lá de bermuda. É lógico que não foi a reunião no plenário, não foi a reunião, foi a reunião lá no hotel, em Washington, só que de bermudas. Isso já tira um pouco da seriedade do trabalho, na minha opinião. Mas vamos voltar aqui para o nosso bate-papo com o Antônio Joaquim, porque no bloco que passou eu deixei uma pergunta, uma provocaçãozinha aqui básica. Pô, conselheiro, o senhor está ainda magoado, está com raiva, com ódio do Pedro Táxi, do ex-governador, por conta de toda a perseguição, de toda a denúncia, de tudo aquilo que houve comprovadamente de injusto. Provou-se que não tinha nem denúncia, como ele disse aqui. O senhor hoje já se convaleceu daquilo tudo? Olha, primeiro eu quero dizer que eu não tenho ódio, não tenho raiva. Mágoa, sim, você não tem como deixar de sentir uma mágoa pelo sofrimento como um todo. Mas ódio, raiva, não. Eu só não esqueço, não tenho como esquecer. Né? O que aconteceu comigo não se pode permitir acontecer numa democracia, num Estado democrático de direito, não pode. Foi uma injustiça incomparável, inominável que se faz com o cidadão. Quer dizer, se afastou um conselheiro, no meu caso, não foi somente eu, foram mais 4, mas eu me refiro a mim porque eu estou referindo ao que tinha no processo contra mim. A palavra de um corrupto, do governador corrupto, que disse numa delação que um colega meu supostamente pegou vantagem para distribuir para outros conselheiros e citou 5 conselheiros, desses 5 eu estava. Só com isso. Mais nada. Tanto que não conseguiu me denunciar, me afastou. Então isso é uma violência. Sim. Não se pode permitir isso. E politicamente, porque claro que o afastamento foi claro para me tirar do processo eleitoral da disputa ao governo contra o senhor Pedro Táxi. Foi óbvio. Ex-colegas, contatos diretos. Eu anunciei a minha pré-candidatura no dia 29 de agosto, o pedido de afastamento foi dia 3 de setembro. Então, óbvio que foi uma usurpação política para beneficiar por um amigo. É a vaidade, é a falta vamos dizer, de consciência da responsabilidade pública. Então, na vaidade, não, a gente afasta ele e tal, nós podemos, e fizeram. Então, encerrando, porque realmente a gente não pode ficar em cima desse assunto. Mas eu não tenho ódio, não tenho raiva, só não esqueça. Quem apanha nunca esquece, né? Falar em quem apanha nunca esquece, quero mandar um beijo para a Daiane, um abraço para a Daiane, né? Muito respeitoso. Ela me passou uma situação, me procurou. O programa Opinião tem 6 anos e tem, ao longo desse tempo todo, batido sempre na tecla no combate à violência contra a mulher. Por isso que eu lembrei de quem apanha nunca esquece, né? Aí ela sofreu uma agressão de um policial civil. Aliás, a Luciana Gaviria fez até a reportagem com ela nesses últimos dias agora, acho que foi ontem, foi para o ar hoje. E ela me mandou aqui o BO, vou ler ainda, né, direitinho o boletim de ocorrências e ver direitinho. Nós vamos sim tocar nessa ferida, eu vou convidar aqui a delegada responsável pela Delegacia da Mulher. No que o programa Opinião puder ser útil nesse fortalecimento, né, do esclarecimento, a gente tem que levar avante aí essas denúncias, buscar dicas, sugestões para que as pessoas possam adotar, sejam as vítimas ou não. O vizinho tem a ver sim, ele pode muito bem fazer a sua parte. Então, o programa Opinião vai continuar sempre com essa bandeira aí, que desde o começo a gente tem feito, porque infelizmente nós, os jornalistas, nós temos
fatídica obrigação de ter que ler, fulano de tal, mais um feminicídio, mais não sei o quê, mais não sei o quê, não sei o quê. Isso tem que acabar. Isso vai acabar com fé em Deus e com a força de cada um de nós, né? Lorenberg, por favor. Conselheiro, já por várias vezes, as pessoas que me param na rua me fazem praticamente a mesma questão. E eu fiz aqui uma anotação mais ou menos do que eles me perguntavam na rua. E me perguntam ainda. E o senhor é a pessoa indicada para me ajudar a responder essa questão. Cada Secretaria de Estado possui o seu ordenador de despesa. E não é o governador quem assina ou controla os gastos de uma determinada secretaria. E um outro ponto que se coloca aqui, todos os gastos ou empréstimos realizados contará com aval e a aprovação do Tribunal de Contas do Estado. Aí, conselheiro, eu gostaria de fazer pedir uma reflexão. Se isso tudo aqui é verdadeiro, e eu estou diante de alguém que tenha o conhecimento suficiente para responder se é ou não é, como fica, por exemplo, uma denúncia para acusar, estou falando hipoteticamente, não estou dizendo que existe isso, acusar o governador de um estado diante de uma corrupção dentro de uma secretaria, se ele não é o ordenador de despesa. E aí, você consegue? É meio complexo mesmo para o cidadão comum entender, mas eu vou explicar com bastante clareza que não vai ter dúvida. É verdade, quem ordena a despesa nas secretarias do Estado são os secretários, eles que assinam o cheque, vamos dizer. O governador não assina cheque. E alguns prefeitos de grandes cidades também não, de cidades, prefeitos, o secretário delega ao secretário para assinar. Mas os governadores têm apreciado suas contas, chamadas contas de governo. O governador e os prefeitos, o Tribunal de Contas elabora um parecer técnico que leva ao plenário para ser favorável ou contrário às contas de governo. O que são contas de governo? Elas não são contas de execução financeira, elas são contas de governo. Se cumpriu o orçamento que foi aprovado, se não extrapolou o orçamento, se cumpriu os limites legais de gasto com educação, com saúde, se cumpriu os limites com gasto com pessoal, se cumpriu os limites com o endividamento do Estado. Então, é a macrogestão, é as responsabilidades que o governador tem como o homem público responsável pelo governo, né? Então, ele não tem, em tese não, ele não assina cheque, mas ele não está isento de ser denunciado por corrupção, não. Porque quando você delega nomeia um secretário e o secretário, de alguma forma, faz um mal feito, mas que o governador, em tese que eu digo assim, assinou um decreto ou autorizou alguma coisa, ele também é responsável. Ele não se isenta, porque o chefe é ele, entendeu? Os outros secretários são atribuições que estão previstas na lei, que eles que são responsáveis de gastar o dinheiro, mas o chefe do orçamento, o chefe do governo é o governador. Então, qualquer coisa que seja, que possa contaminar o governador, é claro que pode ter situações que o governador realmente nem sabia. Foi uma traição do secretário de fazer um processo mal feito, uma corrupção, ele nem sabia, mas pode ter, já aconteceu, muito de governadores que são envolvidos até o pescoço na corrupção em si. Então não isenta governador. Só que a lei é essa. Os governadores não assinam como os prefeitos, alguns não assinam. A maioria dos prefeitos assina o cheque também. Aí ele tem duas contas. Uma conta de governo, que é essa conta macro, né, de respeitar orçamento, limites de gasto pessoal, essas coisas, e a conta de gestão. A conta de gestão, que é a conta que identifica a execução orçamentária, o gasto financeiro. Então, os secretários têm conta de gestão e os prefeitos que ordenam a despesa também. Mas o governador não tem conta de gestão, ele tem conta de governo. Feita esse parecer de contas de governo,
quem vai julgar as contas de governo é o Poder Legislativo. Isso também é a confusão que se faz. Os tribunais são órgãos auxiliares do Poder Legislativo. São, mas somente nessa hora de oferecer ao Poder Legislativo um relatório técnico, que é um relatório, nós não estamos julgando as contas de governo, é um relatório para o Poder Legislativo julgar. Mas as contas de gestão nós julgamos, não cabe ao Legislativo julgar. Então, é assim com o prefeito, é assim com o governador. Quem vai julgar as contas de governo do prefeito? A Câmara de Vereadores, o vereador. Quem vai julgar as contas de governo do Estado? Os deputados. Quem vai julgar as contas de governo do presidente da República? O Congresso Nacional. Te dou um exemplo. A Dilma foi cassada, foi empichada, cassada, naquele momento, porque o parecer prévio do Tribunal de Contas da União era contrário às contas de governo dela. Aqueles empréstimos que foram feitos, que não foram registrados, enfim, o parecer era contrário. Em cima dessa irregularidade que houve o pedido do impeachment da Presidente da República, em cima do parecer elaborado pelo Tribunal de Contas da União. Então, essa é a realidade. Nós não auxiliamos, nós não somos dependentes do Poder Legislativo, nós não temos nenhuma subordinação ao Poder Legislativo, nós só auxiliamos nessa hora para produzir, e isso está previsto na Constituição, produzir esse relatório técnico, esse parecer, para que eles possam julgar as contas de governo, não contas de gestão. Me fala aí do tempo que eu tenho aqui, que eu estou meio perdido, Boca. Eu tenho que ir para onde agora? Intervalo? Então vamos para o intervalo comercial, que já passou. A gente volta já já. Pois bem, cá estamos de volta aqui com o programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22. Deixa eu mandar um abraço para a turma que está assistindo aqui ao programa e não está perguntando, não. Eu achei que fosse perguntar, não é para o glorioso... Então, a Heloísa Vilela está aqui, ela lá do CPA 4, está perguntando, Paulo, como que eu faço para... O conselheiro Antônio Joaquim, ele se mantém como ouvidor, viu? Eu estou falando isso por conta dessa pergunta aqui. Tem algumas obras paradas antigas aqui. Como que eu faço já que o tribunal fiscaliza, como que eu faço para enviar isso? Sem dúvida que fiscaliza. Nós vamos, inclusive, citar algumas obras paradas no parecer técnico das contas do governo, que por acaso eu sou relator. Mas, assim, independente disso, a senhora pode ir na ouvidoria, tem telefone, tem e-mails, pode fazer denúncia anônima, que vai ter consequências. A gente vai abrir um processo e vai te responder o que vai dar esse processo, né? A Ana Carolina também participando com a gente aqui, na verdade, mandando um oi só. Aqui o Valdevino, de Várzea Grande, também acompanhando. A Cristiane de Paula, também lá do Pissarrão, né? Capela, está lá longe. Eu já fui lá uma vez, é maravilhoso aquele lugar. Pessoal bem acolhedor mesmo. O Cleiton está assistindo ao programa Opinião aqui no centro de Cuiabá, a Valquíria do Alvorada bem aqui do lado também. E a Sueli Cabral está assistindo a gente no bairro Dom Aquino e também o Ronilson, que assiste ao programa Opinião direto do Pedra 90. Obrigado pelo carinho de vocês, aqui no grupo do Zap do Opinião. Eu quero aproveitar o embalo. O senhor falou agora há pouco no bloco anterior, o Sérgio Ricardo esteve aqui, o presidente, que foi inclusive por meio de uma votação reeleito, reconduzido, né, ao cargo, continuará presidente ao fim desse mandato atual. Ele, ao ser questionado aqui, ele refutou uma, ainda que remota, possibilidade de, daqui a pouco, disputar cargo eleitoral. Né? O Guilherme Maluf, idem. Ele até, a primeira coisa que ele falou assim, gente, não tem essa conversinha comigo, não. Aí eu pergunto para o senhor, que tem aí estado à frente de pautas importantíssimas e eloquentes, como essa das creches aí. Quando se defende e se tem êxito em pautas como essa, conselheiro,
logo vira-se notícia positiva, não é? E aí acaba... Eu quero saber do senhor, que lá atrás queria disputar, acho que até se filiou ao PTB, salvo engano, ou ia se filiar, não filiou não, mas ia se filiar ao PTB, aí o Pedro Táxi entrou no meio caminho. O senhor hoje, como é que está o seu sentir? Hoje eu estou no tribunal e enquanto eu estiver no tribunal, eu tenho o dever legal de não fazer política. Né? Como um magistrado, nós estamos submetidos a uma legislação que, como julgador de contas, como juiz de contas, eu não posso filiar partidos, eu não posso participar de reuniões políticas, eleitorais, enfim, eu não posso militar na política, enquanto eu estiver no tribunal. Então a resposta é essa, enquanto eu estiver no tribunal, não tem chance de eu pleitear alguma coisa. Sair do tribunal, eu sou um cidadão livre. Livre. Né? Vamos ver o que vai dar. Por enquanto, não há nada que se questionar a respeito disso, que se falar, mas daqui a pouco, amanhã, não se sabe, né? Vai saber. Já foi deputado federal, foi um exímio secretário de Estado de Educação, não é? E está aí com esse trabalho virtuoso lá no Tribunal. Viu, Paulo, só complementando, assim, eu não nego, não posso negar, assim, a minha vocação de homem público. Eu faço isso por convicção, porque o homem público, Aristóteles já dizia que a carreira pública, a política, é a atividade mais nobre da humanidade. Então, o homem público tem a oportunidade de ser útil, não cuidar só dele e da sua família, ele cuida do coletivo. Então, quando você falou, eu fui secretário de Educação, foi o melhor cargo que eu tive na vida. Até citei isso num artigo que publiquei ontem aí sobre a questão da primeira infância, das creches. Então, assim, não tem nada mais gostoso para a alma você se sentir útil. Você vai num terreno vazio, constrói uma escola e depois vai inaugurar cheio de crianças, cheio de vida. Então, eu tenho vocação para ser homem público. No tribunal, eu sou homem público. Né? Eu não sou homem político eleitoral. Como você disse, eu já fui deputado estadual, deputado federal, secretário de Estado do Dantes de Oliveira. Mas, assim, eu estou nessa atividade por vocação, porque gosto, porque me estimula. É uma vocação. Eu me sinto muito feliz de ser útil à sociedade. Ok, está dito aí, a resposta é essa. Por enquanto, eu sou um conselheiro do Tribunal de Contas. E amanhã não se sabe. Amanhã tudo pode acontecer, inclusive nada, mas também, inclusive tudo. Quem nasce, quem tem na veia, Nuremberg, esse sangue aí de político, de ir lá bater na porta e abraçar o povo e trabalhar por políticas públicas, essas que ele já está acostumado, que estava acostumado, né, quando foi parlamentar, de repente, daqui a pouco, vai saber. Nuremberg. Conselheiro, eu gostaria muito de ouvir a opinião do senhor a respeito da parceria entre o Tribunal de Contas da União e os tribunais de contas dos estados, em especial o nosso aqui, para acompanhar, para fiscalizar a questão das emendas PIX. Qual é a opinião do senhor? Essa parceria pode, de fato, trazer bons resultados? Sem dúvida, Norma, sem dúvida. É um dever que nós temos de compartilhar responsabilidades, e o TCU foi muito feliz em delegar aos tribunais estaduais, né, que cada tribunal estadual cuidasse daquelas emendas, não só a PIX, as emendas que o ministro Dino está fazendo o trabalho lá de fiscalização, né, de normatização, né, o que se fala é a falta de transparência das emendas. Então, sem dúvida nenhuma, esse trabalho compartilhado entre os tribunais é fundamental. Volto a dizer, nós estamos no mesmo barco, a gente tem que estar disposto a compartilhar, a fazer governança colaborativa, né? E agora, recente, saiu já na mídia ontem, né? O presidente Sérgio Ricardo anunciou que o Tribunal de Contas da União encaminhou várias emendas totalizando 209 milhões para que o Tribunal de Contas faça a fiscalização, e o fará. Com certeza, o presidente Sérgio vai designar
uma equipe de auditores que fará essa fiscalização nessas emendas. Então, perfeito. Ela, sem dúvida que a parceria é fundamental entre os tribunais. Parece que na primeira leva tem alguns alguns parlamentares, né, não só senadores, alguns que serão já, eu não sei se eu uso a palavra fiscalizado, mas... fiscalizado, né? Já serão. É auditar. São 70 e poucas emendas nesse primeiro. Que os auditores, como já foram designados, eu falei que o presidente ia designar, mas na verdade já tem, acho que uma equipe. E eles fizeram uma seleção dessas emendas, o que eles consideraram as mais adequadas do ponto de vista de auditoria, para começar por elas. Não quer dizer que não farão o restante. São 3 emendas, me parece, que foram escolhidas para de imediato começar essa auditoria, essa fiscalização. Tem uma pergunta que a Caroline colocou aqui na pauta, que é quanto àquela proposta da auditoria inédita na arrecadação do Estado. Isso significa, conselheiro, que pode estar entrando aí dinheiro fora do controle oficial? O que essa auditoria pode revelar? Isso aí reporta o passado, né? Dá um flashback. Em 2017, eu era presidente do tribunal, apresentei a auditoria da Receita, que não era comum os tribunais faziam auditoria de receita, só de despesa. Uhum. Então, não era comum. Então, os tribunais passaram, desde 2017 para cá, a auditar a receita, porque é fundamental também. Era um erro que os tribunais cometiam de omitir na fiscalização. Não quer dizer que tenha um problema, uma corrupção, uma irregularidade, mas é importante fazer a auditoria. Então, naquela época, o governador era o Pedro Táxi. Ele entrou na justiça para não fazer. Eu lembro dessa história. Entrou na justiça. Aí, em determinado momento, falou até que eu queria era provocar o agronegócio. Enfim, entrou na justiça, você vê como é a vida. Entrou na justiça, nós ganhamos aqui ele ganhou no primeiro grau, ganhamos no segundo grau no Tribunal de Justiça. O tribunal, digo nós, o tribunal entrou para garantir a auditoria. Ele recorreu ao Supremo Tribunal Federal e o ministro, não me lembro qual ministro, deu uma liminar, uma cautelar, suspendendo. E nós ficamos 18, 19, 20, agora em 21, no meu retorno, é que o outro ministro liberou a auditoria e nós fizemos a auditoria em 2021. Eu fui o relator novamente, né? O presidente, na época, era o Maluf, e ele me colocou como relator, então fiz o que era para fazer 17, fez 21. E isso tem ajudado muito o Estado, principalmente na mineração, que não existia nada de normatização, organização. O que nós produzimos na auditoria, nós recomendamos vários achados para que o governo tomasse providência e fizemos já 2 monitoramentos sobre monitorar, acompanhar se aquelas sugestões foram executadas ou não. Já fizemos 2, estamos indo para o 3º. E várias coisas positivas ocorreram nesse processo. Por exemplo, na época de 2017, era um escândalo, na minha opinião. Você sabe que exportação das commodities todas é 0 de imposto. Não estamos discutindo o mérito disso, mas o fato é 0. Então, o que você exporta, você não paga nada. O que você vende no interior do país, do Estado, você paga o ICMS. Então, como que o governo, na época do Pedro Táxi, tratava essa questão? Eu sou produtor, ia na Secretaria de Fazenda e declarava, eu exportei 1 milhão de sacas de soja. Entendi. Declarava lá. E todos iam lá e declaravam. O que a Secretaria de Fazenda fazia? Ela não tinha um sistema de fiscalização dessas declarações. Eventualmente fazia por amostragem uma fiscalização. Eu não estou dizendo que as pessoas são desonestas, mas será que não é possível alguém chegar lá e falar, eu exportei 1 milhão e, na verdade, exportou 600 mil e 400 vendeu aqui dentro? Eu não estou dizendo que alguém fez, mas será que não era possível? Não era normal fazer uma auditoria? E aconteceu isso.
né? E hoje não. O governo do Estado, depois, reconheço esse avanço do governo do Mauro Mendes, o secretário Galho, eles consertaram essa situação. Hoje há uma fiscalização efetiva nas exportações do Estado. Ok. Bom, queria continuar aqui o bate-papo, né? Mas a gente não tem mais tempo. A gente só tem que agradecer aqui ao conselheiro Antônio Joaquim, mais uma vez, por aceitar gentilmente o nosso convite. Né? Só não vem quando ele não pode mesmo. Quando eu convido, pô, Paulo, estou aqui em São Paulo, estou aqui no... E aí não tem como mesmo, mas quando ele está por aqui, ele acha um jeitinho de vir aqui, nos prestigiar a nossa audiência, que é quem é a receptora de todas as informações, como as de hoje. Obrigado, esse espaço continua a postos para bem informar. Eu que agradeço. Cumprimento aí. Você disse que tem 6 anos aqui diariamente. 6 anos, 6 anos. Parabéns. Completando 6 anos. Daqui a pouquinho a gente faz 6 anos Parabéns. aqui. Diariamente aqui, ó. Veio pandemia, a gente está aqui resistindo, graças ao glorioso, zeloso guardador. Lorenberg, até amanhã. Eu convidei o secretário municipal de esportes aqui de Cuiabá, o Jefferson Neves, que parece que deu certo, ele deu sinalização, a gente aguarda amanhã, então, falar de esportes aqui na gloriosa capital do estado de Mato Grosso. Até lá, até amanhã, se cuida, fica bem, fica com Deus também.